Então, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula aí. Hoje eu vou liberar 2 videoaulas, tá? Fiquei devendo a publicação de uma videoaula que já está até inclusive gravada, tá bom? Então esse é o projeto aí que a gente está desenvolvendo, juntamente com a disciplina de banco de dados avançado. A gente já está desenvolvendo aí alguns objetos avançados agora de banco de dados, né, para controlar o estoque. O caso dessa matriz view aqui, tá bom? Não vou entrar no mérito, essa aula aqui eu vou demonstrar aqui o que eu fiz para funcionar já de cara aqui no nosso PDV. Então deixa eu abrir aqui o cadastro, certo? Foi um ajuste bem simples que estava faltando ser feito aqui, bastou chamar uma função, que estava faltando só chamar essa função. Então, como vocês podem ver, eu vou até fechar aqui, vou selecionar o produto aqui, tá? E vou clicar no botão inserir. Ele vai inserir o produto, vai listar para mim o total e vai listar esse produto aqui. O modal do finalizar aqui já está funcionando. O que está faltando aqui? Ele trazer para mim as condições de pagamentos cadastradas. Quando abrir o meu modal de pagamentos aqui, ele tem que selecionar a condição de pagamento aqui para mim, certo? E já colocar esse valor aqui, ó, que é o valor total da minha venda, certo? Aqui dentro desse campo aqui, que é o valor, tá bom? E aí eu posso ou efetivar com o valor que está aqui dentro, ou eu posso, por exemplo, ao invés de pôr os 95 ali, ó, e 73, eu posso, por exemplo, pôr, sei lá, só 50, tá? Então, é isso que tem que acontecer aqui. Aí eu seleciono a condição de pagamento, né? Aí, caso esse valor aqui, ó, que eu digite aqui, seja menor do que o valor que esteja aqui, aí vai aparecer o botão adicionar. Se for igual a esse valor que está aqui, aí só o botão concluir. E eu também não posso estar aceitando valor maior do que o valor que está aqui, né? Então o valor máximo que eu vou aceitar nesse campo aqui é o valor que está aqui, beleza? Essas validações todas a gente ainda vai desenvolver, mas vamos começar pela funcionalidade desse botão aqui, ó, de excluir o item, tá? Então, tanto o botão aqui de delete, tá? Eu vou mapear o clique do botão delete aqui, ó. Ou o clique desse botão aqui, eu vou fazer com que funcione tanto o botão delete quanto o clique aqui desse botão, tá? Então, vai ser uma série, todo dia da semana eu vou gravar uma aula. Hoje, na aula de hoje, eu vou fazer esse botão funcionar, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir o meu Visual Studio Code aqui. De novo aqui na minha venda, eu vou mostrar o que eu fiz para corrigir aquele erro, tá? Para corrigir aquele erro é algo muito simples. Então aqui, ó, nesse método aqui, ó, de insert item sales, ou seja, o item, a parte de inserir o item da venda, depois que insere o item da venda, o que deve ser feito? Deve ser listado esse item da venda. Então, aqui depois que insere o item da venda, o que eu vou fazer? Eu vou listar os itens da venda. E essa função aqui de lista itens da venda, o que ela faz? Além de listar todos os itens, né, da venda, de colocar os itens aqui, ó, dentro dessa tabelinha aqui para mim, ele também totaliza aqui para mim, né, o total da venda aqui nesses campos, tá? Então, simplesmente você só chamando aqui esse método, essa função, já vai resolver esse probleminha aí, tá? Então, perfeito. Bora lá então implementar aí o método de delete, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o lista, né? O lista item. Então aqui no próprio lista item, ó, é onde a gente faz ali o acoplamento, né? Onde a gente coloca ali, né? A gente insere as linhas aqui nessa tabela, perfeito? Esse botão aqui, inclusive, ele é inserido através dessa função aqui, ó, que a gente desenvolveu ela, tá? Então aqui, ó, no evento desse botão onClick é onde eu vou chamar o método que vai ser o método de excluir, perfeito? Excluir o item, que vai estar excluindo esse item. Então eu já vou adicionar esse método, esse evento de onClick, tá? Que é o onClick desse botão aqui. Então, evento onClick, que vai chamar o método que eu vou desenvolver esse método, que vai ser o método delete item. E aí, nesse método delete item, eu vou passar o ID desse item que eu quero excluir, né? O código desse item, que vai ser esse código aqui, ó, o ID dele, perfeito? Então, vou dar um Ctrl C aqui, ó. Já vai estar passando aí o código deste item. Tem uma técnica que eu gosto bastante de usar,
que ao invés de recarregar todos os registros, né, todas as linhas da minha tabela, eu gosto de simplesmente remover apenas a linha, né, referente ao ID aqui, ó, que foi passado, né, para ser excluído ali do item da minha venda. Então, para que eu consiga remover somente aquela linha, o que é o ideal que eu faça aqui, ó? Por exemplo, nessa linha eu vou passar um ID que seja único para essa linha, um identificador. Então aqui em cada linha, em cada TR da minha tabela, eu vou colocar um ID para essa TR que vai se chamar TR Item, certo? Vamos colocar aqui, ó, TR Item. E aí eu vou passar o ID lá do meu database, lá do meu banco de dados, porque ele é único e nunca vai se repetir. Então isso vai permitir que eu tenha ali um código único que vai facilitar a remoção dessa linha, perfeito? Então agora vamos implementar essa função aqui, ó, para que eu consiga estar removendo esse registro tanto do banco de dados quanto da minha tabela aí do meu front-end, perfeito? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou já implementar essa função. Então vai ser uma função do JavaScript assíncrona, tá? Eu vou chamar ela de delete item. Eu vou receber por parâmetro aqui o ID do item que eu quero excluir lá do meu database, perfeito? Aqui no meu front-end, dentro do meu form, eu vou implementar um campo aqui para que eu esteja capturando lá no meu back-end, ó, que vai ser o campo ID do item. Então, eu vou colocar aqui, ó, ID item. O valor vai ser vazio, porque eu vou alterar isso com JavaScript, tá? Então, ID item. Então, esse ID item é o ID do item da venda, que eu vou estar recuperando ele posteriormente, tá? Então, document.getElementById, eu vou pegar o parâmetro que eu recebi aqui, ó, e vou atribuir este valor, perdão, eu vou capturar o ID item.value e vou atribuir o valor que eu recebi por parâmetro, tá? Que é o ID. Perfeito. Então eu já tenho o ID do item que eu quero excluir, né? O código do item que eu quero excluir da venda. Agora basta fazer a requisição. Então a gente já tem aí uma classe, né? Que é a classe requests, que permite que a gente faça aí as requisições, né? E é justamente isso que eu vou fazer, só que antes eu vou fazer uma tentativa e erro, que é o bloco try catch, ou seja, vou fazer a requisição de uma forma um pouco mais segura, perfeito? Então, seguindo aqui as boas práticas, ó. Então, vou até, para ganhar tempo, selecionar aqui este exemplo, tá? E vou dar um Ctrl V aqui, só que neste caso eu quero pegar a resposta, então, const response vai receber await request, vou passar o formulário, que são os dados, a rota vai ser venda mesmo e a subrota vai ser delete item, ou seja, eu quero excluir o item. Perfeito, então. Caso dê um erro, eu quero informar o que aconteceu, por que esse item não foi excluído. Então eu vou fazer um if e verificar se aconteceu algum problema ao excluir este item. Então sempre eu gosto de utilizar na resposta uma posição chamada status. Então se a posição status for diferente, né, de true, significa que eu tenho um erro de resposta. Então a gente sabe que a gente está utilizando aí para retorno esse plugin aqui que é o SWAL, né? Então ó, a gente sempre usa também o MSG, que é a mensagem, né, de retorno, perfeito? E caso dê certo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o document.getElementById, e aí ó, eu quero utilizar o remove, né, para remover alguma coisa, certo? E o que eu quero remover? Se ele não cair aqui, ó, significa que deu certo, significa que ele fez a exclusão do meu item da venda. E se ele fez a exclusão do meu item da venda, eu quero remover a linha inteira lá do meu item da venda. Então essa linha aqui eu quero remover ela. Então eu vou selecionar isso aqui, certo? Então, opa, já passei aqui, ó. Deixa eu selecionar isso aqui.
Eu vou utilizar aqui o template string, certo? Justamente para concatenar com o quê? Com a variável que eu recebi por parâmetro, que é a variável id. Então eu vou pegar o tr item e vou concatenar com o id que eu recebi por parâmetro para garantir que a linha seja removida, excluída. Perfeito? Em seguida, sempre quando isso aqui for excluído, eu devo chamar o método que vai listar de novo os itens da minha venda, para que seja recalculado todo o total bruto aí da minha venda e recalculado todos os itens novamente, tá bom? Então, todo o recálculo da venda, toda vez que eu excluir um item, todo o recálculo aqui da minha venda, ela deve ocorrer. E quando eu chamo a função de listar os itens, tá? Esse recálculo, ele acontece, tá? Mas, no deletar aqui, a gente também pode estar implementando isso. E eu acho que é justamente isso que a gente vai fazer. Para não ter que ficar chamando aí o método de lista, né? Para não deixar muito pesado, vamos implementar isso no delete também. Tá bom? Então, beleza. Vamos fazer isso. Aqui no delete, eu também vou receber alguns valores de retorno. Além do status e do message, eu vou fazer com que ele retorne também aqui, ó, o sale e esses totais aqui para mim também, tá bom? E aí eu vou estar atualizando esses valores aí, perfeito? Então, beleza. Deixa eu só pegar aqui esses valores. Eu vou até copiar e colar isso aqui, ó, certo? Da forma como tá aqui, e vou estar colando aqui embaixo, tá bom? Então, beleza, vou estar colando isso aqui embaixo, porque esse amount aqui, ó, são os campos aqui da venda, ó. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o ID dele é o total amount, ó. O total amount é o total da venda, né? O total líquido da venda. E o amount é o total bruto, ó, certo? Então, esse subtotal aqui é o valor sem o desconto. Esse aqui é o total a ser pago, né? O total com o desconto ou o total com juros, perfeito? Então, perfeito, vamos lá. Vamos avançar aqui. Aqui já está o total bruto sem o desconto, o total com o desconto. Aqui são os valores que eu recebo de retorno. Aqui eu já estou removendo a linha. Deixa eu colocar um comentário. Remove a linha do item da venda. Perfeito. Vamos implementar esta rota e vamos implementar este método. Este método, além de excluir o item, vai recalcular toda a minha venda, certo? Então ele vai recalcular toda a venda e vai totalizar isso e retornar esses totais para mim. Então todo o total líquido e o total bruto será retornado para mim desta venda, perfeito? Então aqui também eu acho que é interessante a gente colocar uma mensagem em caso de algum erro inesperado. Eu vou seguir o padrão aqui, ó. Olha só, tem um aqui que está vazio também. Deixa eu só pegar uma mensagem aqui que já é padrão e vou colocar nesses dois, ó. Então, esse aqui é padrão. Deixa eu verificar como está essa mensagem. Então, vamos pegar essa mensagem de erro padrão e já vamos colocar nos dois, para corrigir aí o erro da nossa aplicação, perfeito? Para deixar tudo 100%. Então, corrigido aqui os nossos erros. Perfeito, a listagem do item está ok. Aqui a parte do JavaScript do delete item está ok. Só que tem um probleminha, o nosso delete item não vai ficar acessível. Por que ele não vai ficar acessível? Porque essa funçãozinha aqui vai acabar não sendo pública. Por que ela vai acabar não sendo pública? Pelo seguinte motivo, porque aqui eu estou trabalhando com blocos, né? E estou trabalhando da seguinte maneira. Então, como que o JavaScript é carregado aqui na minha página? Eu estou utilizando o type módulo, ou seja, eu estou trabalhando com módulos e estou trabalhando com essa propriedade differ. Isso vai permitir que eu trabalhe com a importação, né? Que eu trabalhe com a herança no JavaScript, que eu importe aqui, ó, faça a importação de blocos de código. E tem também outro problema aqui, que eu tenho esse método aqui, ó, deixa eu só carregar isso aqui para vocês, que é o list item sales. Deixa eu pegar aqui o método, ó, list item sales. Então o que acontece? Esse método aqui, ele acaba carregando posteriormente esse método delete item. Então acaba que o meu front-end acaba não enxergando esse método delete item, que é esse método aqui. Então, para que esse método
para que ele fique acessível, eu preciso fazer o seguinte, ó, pegar o meu Windows, certo? E tornar ele público. E como que eu torno ele público? Deixa eu só ver se eu já não estou fazendo isso aqui, mas para baixo, né? Mas eu creio que não. Não estou fazendo, mas eu vou fazer aqui, ó. Então vamos lá. Como que eu deixo ele público? Windows, ponto. Eu vou pegar o mesmo nome, delete item, e vou atribuir o nome da função, delete item. Então dessa forma eu estou pegando este método e tornando ele público e acessível, tá bom? Então eu vou garantir que ele fique acessível, tá joia? Eu vou só dar uma pausa para pegar um café e já retorno, e aí a gente vai implementar o método de excluir o item e vai fazer a totalização da venda, perfeito? Acabei de ver que eu não tenho botão de pausa, então eu vou ser obrigado a continuar essa gravação. Não tem problema, vamos sem café mesmo. Então beleza, vamos lá. Vamos sem um café mesmo. Estamos acabando aqui já. Então, excluir o item, vamos lá. Vamos implementar essa função aqui de excluir o item, deletar o item, delete item. Eu vou selecionar o nome da função. Para ganhar tempo, eu vou pressionar Shift Alt setinha para baixo. Vou selecionar esses dois nomes, tá? Então aqui é o nome da rota, aqui é o nome do método da classe. Então dentro dessa classe eu tenho que ter um método com este nome, e é exatamente isso que eu vou fazer. Nesta classe eu vou criar aqui embaixo, no final da classe, um método, certo? Com este nome, e vou utilizar tanto o request quanto o response, porque o request são os dados de quem está requisitando e o response é a interface da minha resposta. Perfeito? Então, o que eu preciso aqui nesse meu delete item? Eu preciso especificamente capturar esse valor aqui, ó. Então, vamos lá, deixa eu ir aqui no começo. Então, o que eu preciso é deste valor aqui, ó. Então, eu já vou capturar, né, o name aqui, ó, que é este name, tá bom? Então, vou capturar aqui o ID, item, que vai receber o meu $form na posição ID item, certo? Depois que eu fizer isso, depois que eu capturar este valor, na verdade aqui, ó, eu posso até, por motivos de segurança, fazer uma pergunta. Então, 2 pontos de interrogação significa o seguinte: se for nulo, se não existir ou se der algum erro aqui, ó, atribua o seguinte valor, nulo, perfeito? Então, beleza. Eu posso fazer aqui um if para verificar, ó, is null. Então, se for nulo, o valor de $id underline item, se ele for nulo, eu não posso prosseguir, porque eu não posso excluir um item que tenha um ID nulo. Então, não tem como eu fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Return $this, chamando send. Se você não sabe o que é o send.json, volta às aulas aí, que nas aulas anteriores eu explico o que é esse send.json, tá bom? Aqui eu vou colocar um status, já expliquei o que é o status, né? O status serve para dizer se deu certo ou não, perfeito? Então eu vou colocar false. A minha mensagem, que é o MSG, eu vou colocar aqui, ó, por favor, opa, tá errado aqui, por favor, informe o código do item para remover, perfeito? Geralmente a gente retorna também o ID, né, do que está sendo removido ali. Então eu vou retornar aqui, ó, 0, porque ele não passou o ID. E aqui eu vou colocar um 403, que é o código de resposta. O 403 significa não autorizado, não pode fazer isso, cara. Você não pode deletar sem informar aí o código, né, que você quer remover desse registro aí, né, desse item da venda, tá bom? Então, perfeito. Seguindo aqui, caso ele informe, então agora sim, de fato, a gente vai excluir esse item aí da venda, perfeito? Então, vamos fazer isso agora. Só que antes de excluir, obviamente que a gente vai fazer
um try catch, né, que é uma tentativa de erro aí. Então, perfeito. Vamos utilizar aqui o exception, tá, que é a nossa classe aí de erro. Perfeito. Eu já tenho aqui um retorno, no caso de erro padrão, um retorno padrão, caso de erro, né, na verdade. Então, vou selecionar aqui esse retorno padrão e vou só colar ele aqui para a gente ganhar tempo, tá? Eu já expliquei isso aqui em outras aulas, para não ficar extenuante, extenso, eu já vou colar ele aqui, tá bom? Perfeito. Aqui eu vou deletar agora de fato esse registro. Então, eu vou criar uma variável para pegar o retorno para saber se realmente deletou. Então, isDeleted, que vai receber um delete query, chamando dois pontos, table. Qual que é o nome da tabela, né? É o item, underline, venda. Deixa eu só confirmar aqui, vou abrir o meu PGAdmin. Na verdade, é o item sales, né? Que é o item da venda. Então, é o item sale. Vou pegar aqui o nome da tabela, item sale. Em seguida, eu vou chamar o método where, vou passar aqui o ID venda, perdão, vou chamar o ID do item, tá? Passar especificamente o ID do item, então já está ali, vírgula, o operator, né, vai ser o sinal de igual, vírgula, o valor que é o ID underline item mesmo, tá? Então eu vou passar o item mesmo da venda. E por último eu vou chamar o delete, que aí ele retorna um booleano para mim. Então eu vou saber de fato se ele realmente deletou. Então, como ele retorna um booleano, o valor dessa variável vai ser um booleano. E caso, né, eu posso até fazer um if aqui, ó, caso o meu isDeleted for diferente, né, de true, ou melhor, a negação, né, do meu isDeleted já vai ser um true, né, ou seja, se for false, eu negar o false, ele vai ser um true. Então, se ele por acaso for false, eu vou dizer que não foi possível excluir o registro e tente novamente mais tarde, tá bom? Então vamos lá. Não foi possível remover o item, tente novamente mais tarde. Não foi possível. Olha aí, ó, faltando acento, isso é falta de café. Não foi possível remover o item, tente novamente mais tarde. ID, agora sim, como eu tenho o ID, apesar de não ter removido, eu posso até pôr o ID, apesar dele não ter removido, né? Perfeito. Caso ele tenha removido o item, além de retornar true, eu preciso fazer o quê? Eu preciso retotalizar a minha venda, né? Então, como eu excluí o item da venda, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um update na venda, né? Então, se eu excluo o item da venda, ó, olha só, galera, isso aqui é importante, sale. Então, vamos lá. Vou selecionar a venda aqui. Beleza, tem aqui a minha venda, ó. Tenho essa venda aqui, sale. Perfeito? Vamos pegar esse exemplo aqui dessa venda. Vamos supor que é R$100 aqui. Então, total bruto R$100, total líquido, vamos supor que seja 90, dei desconto lá, tá? Aí, vamos supor que seja dois itens aí de R$45. Aí eu excluí um item. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e recalcular isso aqui. Então, aí não vai ser mais 90, vai ser R$45, certo? Então, é justamente isso que precisa acontecer toda vez que excluir um item. Toda vez que um item for excluído, eu preciso recalcular a minha venda. Então, eu preciso fazer o quê? Excluir um item ou inserir um item na venda, eu preciso fazer aí o que? Fazer o sum, né? Então, ó, deixa eu até ver aqui, ó, tem uma venda com código 6, ó. Essa venda aqui, ó. Deixa eu só ver se é isso mesmo, Salles. Vou pegar aqui, é o código 6. Vamos dar um select from item Salles. Vamos pegar aqui o item da venda. Vamos verificar aqui. O ID da venda, ó, 6, venda 6. Perfeito, venda 6. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar tanto o total bruto desse item, quanto o total líquido, tá bom? Então, olha só. Total bruto, certo? Só que não é sale, né? Vamos tirar esse sale daqui, total bruto, vírgula. Total líquido.
Perfeito. Vamos selecionar somente esses dois. Ele vai trazer um monte de registro. Eu vou selecionar somente os que sejam da minha venda com ID igual a 6, perfeito? Só que o que acontece? Eu posso ter mais de um item nessa venda. Então, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu selecionei um teclado. Eu vou até adicionar um mouse aqui agora. Beleza, adicionou um mouse. Vocês vão ver que vai ter dois itens aqui agora. Olha só que interessante. São dois itens, né? Um é o teclado e o outro é o mouse. O que eu preciso? Eu preciso totalizar. Então, eu não quero que tenha dois registros assim. Eu quero somar o total líquido e quero somar o total bruto. Então, se tiver, sei lá, 50 produtos, eu quero pegar toda a coluna do total bruto, que é o valor total, sem o desconto e sem os juros. Eu quero somar todo o total líquido, que aí o total líquido será o valor a ser pago, perfeito? Que isso será o valor a ser pago pelo cliente na venda, o total líquido, perfeito? E qual a melhor forma de fazer isso no Postgres? É muito simples, na verdade. A gente pode utilizar o coalesce para fazer isso, tá? Que é uma funçãozinha que ele vai garantir para mim que, por exemplo, se esse valor aqui for nulo ou vazio, ele vai ser substituído por zero. E aí, ó, para somar todas as linhas, eu vou utilizar o sum. Então, é uma funçãozinha dentro de outra. Então, eu vou utilizar o sum e o coalesce para garantir, né, que se o meu valor for aí zero, né, ou algo do tipo, ele seja nulo, né, ele vai substituir por zero. Perfeito, galera? Então, sum com coalesce, e aí ele vai totalizar tudo para mim. Eu vou até colocar um alias aqui, ó. Aqui, ó, desse lado, as. Vou colocar minúsculo aqui, total bruto. Perfeito? Olha só que maravilha. Então, total bruto está renomeado. Por quê? Por que eu vou colocar esse total bruto? Para ele não aparecer com a Alessi aqui em cima do nome, né, da coluna. Aí ele vai aparecer total bruto, perfeito? Eu vou selecionar isso aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou colar aqui no total líquido também, porque eu quero fazer o mesmo processo. Vou dar um Ctrl C aqui também, um Ctrl V. E aqui eu vou colocar simplesmente total líquido. Perfeito? Vamos selecionar. Opa, tem um errinho aqui. Sum. Vamos lá. Sum, total líquido. Está dizendo que o erro é aonde? Erro de sum. Ah, o erro está aqui, ó. Tá aqui, select, não sum, né? Select. Beleza? Vamos lá. Então, olha só que maravilha, ó. Então, ele já está totalizando para mim, ó. Então, a somatória desses dois itens, vamos ver quanto que dá? Vamos só abrir a nossa calculadora e fazer uma breve conferência. 95,73 mais 75,53 dá um total de 171,26. Vamos verificar? 171,26. Então, já está funcionando. É justamente isso que a gente precisa. Então, na verdade, o que a gente precisa é somente isso aqui, ó. Por que a gente precisa só disso aqui, ó? Porque a gente já tem uma classe aqui, ó, pronta na nossa linguagem de programação que faz aí a nossa seleção, né? Já faz o script de select, que é o select query. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, query vai receber select query, dois pontos, select. Aqui, ó, é onde eu informo os fields. Então, os fields que eu quero são esses fields, certo? Agora eu vou passar qual a tabela que eu quero ali filtrar esses dados, né? Eu quero realizar esses filtros desses dados. Neste caso aqui, a tabela vai ser table, né? Vamos passar aqui o table, acho que é table. Ou é from, não é from, é from. Item sales, deixa eu pegar aqui o nome da tabela, para não correr o risco de colocar errado. Eu vou simplesmente colar o nome da tabela, depois eu vou chamar o método query. E aí eu vou totalizar, certo? Como que eu vou totalizar isso? Eu vou totalizar
pelo código da venda. Então eu vou colocar aqui, ó, ID underline venda igual, certo? Então vírgula, vou passar aqui o sinal de igualdade, vírgula, e aí, ó, eu vou precisar também recuperar aqui, ó, o ID venda. Só que eu não tenho o ID venda, eu tenho somente o ID item. Então aqui eu também preciso recuperar o ID da venda. Então, ID venda. Deixa eu só verificar como está nomeado aqui o nome do campo. Está nomeado só como ID. Perfeito? Então, deixa eu colocar aqui o ID. Só ID. Perfeito? A mesma coisa aqui, ó. Eu não posso deixar continuar sem informar o código da venda. Tá? Então, por favor, informe o código da venda para prosseguir. Beleza? ID venda. Aqui eu vou colocar ID venda para eu recalcular a minha venda. Só que antes de finalizar, eu preciso chamar o fetch. E neste caso, não precisa ser o fetch all, porque esse script SQL, ele sempre vai retornar para mim uma linha apenas, porque ele sempre vai fazer um sum com call ls, e ele vai retornar para mim sempre o total líquido e o total bruto da minha venda. Perfeito? Então, vamos verificar aqui se está tudo certo. Está tudo certo, beleza. Perfeito. Então, seguindo, agora aqui sim, de fato, a gente pode, né, já fazer um update da nossa venda. Só tem um errinho aqui, que aqui é ID venda e não ID. Certo? Vamos lá, ID venda. Agora tá certo. Então, vamos montar aqui, ó, o nosso build and values para realizar o update da nossa venda. Porque a gente excluiu o item, depois a gente fez a totalização do total líquido e total bruto dos itens vendidos, né, depois de excluir o item, e agora a gente vai alterar a nossa venda com esses valores, e depois a gente retorna esses valores, tá bom? Então, perfeito. Vamos lá no nosso database, na tabela Sales, que é a tabela de venda, e aí, ó, a gente vai pegar aqui o nome dos campos, né, que é o total bruto da venda. Então, vamos lá, total bruto da venda. Eu vou passar aqui, ó, vou passar query. Eu poderia até colocar aqui, ó, sale, né, para ficar com a semântica mais adequada. Então, sale, a posição, qual posição? Como aqui é o total bruto, então eu vou informar o total bruto. Perfeito? Vou passar o total bruto aqui, ó, vírgula, e vou pegar também o total líquido. Então, como aqui é total líquido, eu creio que ali também seja total líquido. Dólar sale, pegar o total líquido da somatória de todos os itens. Em seguida, eu vou fazer um update da venda, certo? Então, is. Nem preciso fazer o is updated, né? Já está dentro do bloco try catch. Se der algum erro aqui, ele vai retornar para mim esse erro, né? Ele vai parar a execução. Então, updated, eu vou chamar aqui um update na tabela sale, que é a tabela de venda, tá? Vou passar aqui o set, chamando field and values, vou chamar o L, né, para fazer o filtro. Eu só quero fazer a alteração em uma venda, né, que é a seguinte venda com o seguinte ID, né, ou seja, esse ID aqui, ó, foi o ID que eu recuperei, perfeito? Então, vou passar aqui o ID da venda. Errado o nome desse, faltou um S aqui no final. Perfeito. Aqui é ID venda. Depois falta chamar o update. Perfeito. Então, show de bola. Olha só que interessante. Olha o que a gente fez aqui, ó. A gente excluiu o item, a gente fez um select, certo? Totalizando os itens depois de excluir o item. A gente montou a estrutura do update da tabela venda. A gente atualizou o novo valor da tabela venda, né? Depois de excluir o item. E agora a gente vai retornar aqui o novo valor da venda, que foi atualizado após excluir esse item, e vai dizer que o item foi excluído com sucesso, tá bom? Então o processo é esse.
Então eu vou até fazer aqui uma, uma cópia dessa linha. Então eu vou posicionar o cursor do mouse aqui, ó, como vocês podem ver, Shift Alt setinha para baixo, ele duplica, vou descer para baixo. Só que óbvio que eu vou mudar, aqui vai ser true, né, porque deu certo, a mensagem vai ser item removido com sucesso. O ID vai ser o ID do item, aqui o código eu não preciso pôr, mas se eu quisesse pôr o código seria o 200, mas como vocês podem notar, o padrão já é 200, então eu nem vou pôr, vou deixar 100. E é isso, ó, item removido com sucesso, 200. E aí eu posso passar o seguinte aqui, ó, total bruto e total líquido. Por quê? Porque aqui, ó, eu já estou esperando, como vocês podem ver, ó, SALE, total bruto e total líquido. Estão vendo? Então eu já estou esperando esse aqui, ó, o SALE, total bruto e total líquido. Inclusive, deixa eu verificar aqui para eu já passar exatamente igual ele está esperando ali, ó. Então eu vou criar uma posição aqui chamada SALE, e aí, ó, eu vou passar isso aqui para ele, Ctrl+C. Beleza? Então eu estou passando os dados da venda que foi recalculada. Deixa eu só dar um Ctrl+C aqui para garantir que está idêntico. E agora a gente vai testar isso aqui. Eu vou dar um Ctrl F5 na página para ele recarregar o JavaScript. Perfeito. Vamos verificar. Eu vou excluir isso aqui. Olha lá, já está excluindo. Só que ele deu um NaN aqui, ó. Vamos verificar o porquê que ele deu esse retorno negativo aqui pra gente no NaN aqui, ó. Eu vou excluir aqui. Ele já está excluindo, só que ele está dando um erro na hora de excluir o item, ó. Delete item, ó. Qual foi o erro? Deixa eu verificar o erro. Vamos verificar o porquê que está dando esse erro. ID do item tá certo, ele colocou o ID do item corretamente aqui para mim. Hoje tá dando um código post aqui, tá certo. Só que ele retornou um código 500. Beleza. Delete item. Deixa eu verificar o que tá. O que não tá batendo aqui. Só um minuto. Delete item. Vamos lá. Deixa eu colocar o eixo aqui só para ver se ele chega aqui nesse método. Foi. Deixa eu dar um Ctrl F5 para ver se ele exclui os itens de verdade. Aparentemente ele está excluindo os itens. Está retornando um erro em alguma parte aqui. De fato está chegando lá. Está dando um erro de string. Restrição close write string. Caramba, erro de string, cara. Tá caindo aqui, ó, restrição. Deixa eu verificar aqui com relação ao database. Todos os itens estão aqui. Ele de fato está excluindo os itens, porque ele não está retornando para mim. Request, não é request, é response. Perfeito, então vamos só analisar certinho e corrigir aqui, porque não é request, é response. E ele vai dar erro em todos. Olha só. Agora sim está response. Vamos fazer um teste novamente. Vamos tirar esse eixo daqui. Perfeito. Vamos tirar isso. Vamos excluir. Item removido com sucesso. Beleza.
Ctrl F5 aqui, tem alguns ajustes ainda no JavaScript para serem feitos. Vamos selecionar o mouse, vamos inserir o mouse, vamos verificar aqui se ele vai inserir o mouse, totalizou a venda. Vamos inserir o teclado, vamos verificar, totalizou o teclado, totalizou o item, tá aqui todos os itens inseridos, perfeito, a quantidade também tá certa, tá batendo, beleza. Vou excluir o teclado, vamos verificar, removido com sucesso. Nem precisa exibir essa mensagem, só que ele não está atualizando aqui, ó, não está removendo ainda o item aqui, não está totalizando. Deixa eu só verificar o porquê que ele não está fazendo isso. Vamos descobrir isso agora. Então aqui ele já retorna um sucesso para mim, ó, já está retornando o valor correto, sale, beleza, ó, posição certinha, só que não está totalizando aqui e nem está removendo aqui a minha linha. Deixa eu só verificar aqui como está o ID da linha, ó. TR item, vamos verificar aqui o meu JavaScript como está. Então aqui já era para ele estar removendo essa linha, né? TR item, deixa eu verificar se está idêntico isso aqui. Ctrl C. Obviamente que o 9 ele vai pegar aqui desse valor, né, que é o valor aqui do parâmetro, ID ali, certo? Remove, deveria remover. Perfeito, vou dar um Ctrl F5 de novo, só para verificar. Certo? Vamos excluir. Eu vou retirar esse áudio aqui porque ele tá dando um erro, cara. Item removido com sucesso, mais erro, não entendi. Vamos de novo, excluir. Erro de lógica. Negação de true é falso. Diferente de true, então ele vai sempre cair aqui. Caramba, mano. Que vacilo. Beleza, agora sim vai dar certo. Vamos lá. Ctrl F5. Vamos excluir isso aqui. Vamos inserir os itens de novo. Que coisa de amador. Beleza, vamos lá. Item inserido. Item inserido, beleza, os dois estão aqui. Vou excluir o teclado, totalizando certinho, teclado excluído. Vou excluir o mouse excluído, totalização certinha. Faltou só atualizar o item aqui, mas para não ficar muito comprido, eu vou deixar para a próxima aula, beleza, galera?